Oi, gente, pois bem, estamos aqui para que a gente continue nosso trabalho, né? Muito bom nosso último encontro. Falamos sobre feridas, sobre assadura, aprendemos um monte de coisa nova. Além do mais, foi ao vivo, a gente pôde se ver, conversar, né? Vamos fazer mais encontros desse em breve, tá bom? Quero que vocês sempre participem, por favor, né? As meninas que participaram, beijão, obrigado, foi muito bom vê-las. E hoje a gente vem com uma missão muito importante. Hoje a gente vai falar sobre curativos. Então eu já tinha falado para vocês, já tinha reforçado a importância desse conteúdo agora para a vida de vocês, como profissional, como cuidador e como pessoa, né? Em casa a gente sempre tem situações em que a gente às vezes precisa fazer um curativo, fazer algo assim, um corte, e aí a importância de você saber manejar essas situações, certo? Então por isso que eu te convido agora para um conteúdo top, cheio de informação nova, cheio de conteúdo novo. E aí eu quero que vocês peguem o quê? Caderno, tá? Por favor, lápis. Lembra que aí eu pedi pra vocês anotarem algumas coisas lá no livro de vocês, no último encontro? Hoje também eu vou querer que vocês anotem, pausem aí o vídeo, ou escrevam, tá bom? Sempre gosto de trazer coisas novas pra gente sempre estar atualizado, ó. E vocês saírem na frente. Então, bora lá, vai começar mais um conteúdo. Vou diminuir aqui a telinha para que eu não fique no meio tomando toda a visão e vocês consigam ver o slide, tá? Mas vou ficar aqui no cantinho junto com vocês, não se preocupem. Prontinho, já estou aqui. Gente, então hoje o nosso conteúdo, né, é o capítulo 6, página 37. Peguem aí, já vão dar uma folheada se quiserem, e é muito importante vocês lerem o capítulo antes. Vocês podem pausar aqui, né, o conteúdo, ler, fazer fichamento, resumo, já pega o gancho do último pra gente dar andamento, tá? Então hoje a gente vai falar sobre muita coisa. E aí eu queria dizer, né, que curativos, gente, é algo muito importante para o cuidador, tá? Então eu quero que vocês, da turma 19 CDD 09, saiam aqui sabendo os tipos de tecido que a gente pode encontrar em uma ferida, né? O último encontro a gente aprendeu a classificar lá as úlceras, hoje a gente vai ver um pouquinho dos tecidos, dos tipos de tecidos que podem conter ali naquela úlcera, naquela ferida, e saber os curativos, tá? Então, se vocês saírem daqui sabendo isso, ó, top de bola, tá? Então, vem comigo, bora lá. Ah, gosto de trazer essa frase sempre, né? A gente acredita que o melhor curativo é o feito com amor. Sempre gosto de trazer essa frase, por quê? Porque a realização de curativos, por vezes, é dolorosa para o paciente, tá? Por vezes é desconfortável, nem sempre é bacana, é legal mostrar a sua ferida pro outro, né? Às vezes a ferida tem um cheiro mais forte, às vezes a ferida já tá infectada, né? Dói bastante a manipulação, e isso tudo faz com que o paciente ele sofra muito. Então, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com carinho, a gente tem que ter paciência mesmo, certo? Aí eu queria que a gente fizesse um relembrando aqui, porque vai influenciar super pra gente dar andamento, pra gente lembrar como era a formação daquelas úlceras. Lembra? Então, no nosso conteúdo passado, a gente falou lá que a úlcera de pressão, ela se forma principalmente por pressão, o nome já está dizendo, né? Então, falta lá a circulação, porque esses capilarezinhos aqui, ó, que eu tô apontando com a seta, eles são destruídos por causa de dois fatores. Tem vários, né? Mas os principais aqui, o atrito mesmo com o colchão, né, com a cama e o peso do corpo. Então, isso faz com que os dois entrem em atrito, um empurra para um lado, outro empurra para o outro, e há a destruição dos capilares, e aí ocorre uma úlcera, né? E aí vimos também lá toda a classificação, primeira, segunda, né? Lembra? A gente viu lá que de acordo com a camada atingida da pele, a gente tem a classificação das úlceras, né? Então, a gente viu úlcera grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então, se você não lembra, volta e vai revisar, que isso é importante. E aqui eu trouxe, gente, pra gente realmente ver bem direitinho, deixa eu me passar pra cá. Opa, tá vendo? Pra que vocês consigam visualizar aqui, ó, bem direitinho, todos os pontos de maior tensão. O que isso quer dizer? Pontos que têm mais suscetibilidade a abrir uma úlcera, dependendo da posição que o paciente fica. Então, se ele fica lá em decúbito dorsal, certo? Essa palavra decúbito, gente, nada mais é do que posição. Então, decúbito dorsal. Então, tá o dorso lá encostado.
Então, olha só como vai ferir as costas, pode ferir a parte da nuca, os calcanhares, né? O cotovelo, a parte da nádega, no cóccix. Já se o paciente fica muito em cadeira ou cadeira de roda, a gente já tem também as costas acometidas, a gente já tem aqui por trás do joelho, né? O próprio peito do pé, embaixo do pé, as nádegas também, as coxas. E se o paciente fica na lateral, a gente tem aqui o acometimento da região auricular da orelha, do ombro, da região do quadril lateral, joelho lateral, maléolo, né? Que é aquele ossinho lá do nosso pé, que fica aquele ossinho, né, lateral. Então, muitos acometimentos. Claro, isso aqui se a gente não fizer mudança de decúbito, mudança de posição, certo? Por isso que o paciente ele não pode ficar sempre na mesma posição. Aí vimos outros fatores, tá? Que aí vocês vão relembrar. E agora mesmo eu quero mostrar aqui, ó, instrumentos que a gente pode utilizar para aliviar essas pressões. Então, aqui um colchão todo furadinho, por que que funciona, né? Porque esses locais que são mais baixos, eles não vão estar em contato com a pele do paciente. Então, não vai ter nada pressionando aquele local da pele para cima. Então, vai aliviar a pressão naquela área, né? Como também esses travesseirinhos, ó, redondos. Então, se eu boto lá o local que está formando a úlcera, a pressão aqui no meio, o local não vai ficar em contato mais com o colchão, vai ficar altinho, porque isso aqui vai encher de ar, né? Então, vai ficar mais alto e no meio não vai ter contato mais nenhum. Isso aí vai impedir a evolução daquela ferida ou até o aparecimento de uma, tá? Então, eu trouxe isso aqui pra gente complementar nossa conversa, nosso conteúdo sobre a parte de úlceras. E aí, bora começar a ver tecido. Vamos começar a ver a parte de curativos, tá bom? Primeira coisa, antes da gente ver o passo a passo dos curativos, vocês precisam conhecer os tecidos, tipos de tecidos. Aí eu queria que vocês pegassem aí o caderno ou o próprio livro de vocês e anotassem aí, fizessem uma anotaçãozinha em algum local, tá bom? Dos tipos de tecidos que a gente tem, os principais tipos, tá bom? Claro que vocês não são obrigados a decorar os nomes, mas é importante que vocês conheçam, certo? Então, a gente pode encontrar esse tecido amarelado, né, que parece pus, que aí muitas vezes a gente chama de pus, mas ele tem um nome mais típico. O pus, ele é mais líquido, né? Aqui a gente tem uma característica é como se fosse um pus aderido. É algo que é mais firme, não sai com tanta facilidade, né? Não escorre. Fica lá pregado na ferida. Esse é o que a gente chama de tecido de esfacelo, tá? É um tecido que já tem necrose, que já tem morte, então já tem morte celular ali. Tem essa consistência gelatinosa, pegajosa, certo? Tem essa coloração amarelada. E nessa coloração a gente tem aí a multiplicação de inúmeros micro-organismos, de muitas bactérias. Por isso que a gente considera esse tecido como infectado, tá? Então, esse tecido é um tecido considerado infectado, por quê? Porque nele a gente já tem a presença de bactérias. Então, sempre vocês virem assim amarelinho, já tem atividade ali microbiana e ali a gente pode sim considerar que seja uma parte do tecido que está contaminada, certo? Então, aí a gente vai encontrar leucócitos, elastinas, fibrinas, né? Células de defesa do nosso corpo, que são os leucócitos, a elastina e a fibrina, que são partes da constituição da pele. Isso aí nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso organismo para tentar combater a infecção que está acontecendo. Mas quero que vocês foquem em quê? Tendo esfacelo, tendo esse tecido, eu já sei que ali está uma ferida que a gente considera contaminada, certo? Outro tipo de tecido que eu quero que vocês conheçam é o tecido de necrose, que é o preto, quando tá lá cinzentado a preto, né? Às vezes pode ficar meio azulado, um aspecto azulado. Esse a gente considera também contaminado, certo? É um tecido contaminado. Aqui já teve a morte celular. Aqui a gente já tem realmente o tecido morto. Aquele tecido ele não vai mais se regenerar, diferente no esfacelo, que a gente poderia ter a regeneração, mas aqui muito difícil, tá? Aí muitas vezes esse tecido preto que fica, como vocês estão vendo aqui nessa ferida, né, na região do cóccix desse paciente, esse tecido pretinho que eu tô passando aqui com a seta, ele muitas vezes pode dificultar a cicatrização da ferida, porque ele tá morto, né, não vai chegar mais oxigenação, nutrição através do sangue, porque aqui o tecido morreu,
e o que está por baixo dele não consegue cicatrizar. Por isso que em muitas situações se precisa retirar essa pele. Às vezes em centro cirúrgico, se fazendo um procedimento que a gente chama de desbridamento, tá? Quando não é preciso fazer o centro cirúrgico, a gente tem algumas cremes, né? Algumas medicações em gel, em creme, que eu vou já mostrar pra vocês, que a gente aplica, que faz esse desbridamento químico, vamos dizer assim, certo? O desbridamento, gente, é uma maneira da gente retirar essa pele morta aí e ajudar a cicatrização. E por último, deixa eu me passar aqui mais pra cima pra vocês verem melhor. A gente tem um tecido de granulação. Esse é o bom, esse é o que a gente quer que tenha. A gente quer que sempre tenha nas feridas esse tecido aí, vermelhinho vivo, parece um veludinho, né? É um tecido brilhante, vermelho vivo. Ou seja, significa que tá tendo ali neovascularização. Neo de novo, vascularização de vasos. Então, estão sendo ali criados novos vasos. Aquela pele ali, ela tá se regenerando. Então, esse é um processo que a gente diz bom, é um tipo de tecido, ó, bom, um tecido que não tá contaminado, né? É um tecido que já está em processo de cicatrização. Então, basicamente, eu quero que vocês aprendam esses 3 tecidos. Esfacelo, que é um amarelo, certo? Que lembra o aspecto do pus, mas ele é mais grudado lá na pele. O de necrose, que é o preto, e o de granulação, certo? Que é esse tecido vermelhinho, vivo, bonitinho, beleza? Esses são os tipos de tecido que eu quero que vocês lembrem aí, certo? E aí, gente, saber separar também. Lembrem-se que o tecido dos 3, o único que a gente considera não contaminado é o de granulação. Os outros a gente considera contaminado. Por que eu quero que vocês saibam disso, certo? Quero que vocês saibam disso, vou me aumentar aqui agora pra vocês me verem maior. Quero que vocês saibam disso, porque quando a gente está trabalhando com a limpeza desses curativos, é importante que você saiba que a gente sempre tem que ir do local que está lá menos contaminado para o mais contaminado. Professora, eu não entendi nada que você quis dizer. Vou dar um exemplo, certo? Se você tem lá um local que tem bactéria, que tem necrose, que tem contaminação, você não pode levar essa contaminação daquele local para outro local da ferida, tá? Então, imagine que aqui, ó, essa liguinha preta aqui seja a ferida que está aqui na minha mão, certo? Só pra gente contextualizar. Deixa eu botar aqui. E aí, ó, todo esse tecido aqui tá morto, certo? Necrose, contaminação. Aí, quando eu for limpar essa ferida, eu não posso começar por onde tem o tecido contaminado. Porque aí, depois, quando eu for limpar ao redor, eu tô levando o contaminado para a parte que não está contaminada. E isso faz com que a ferida ela não cicatrize e eu possa até colonizar essas outras áreas, ó, que estão sadias, com as bactérias que estão aqui. Entenderam? Então, sempre que a gente for limpar, a gente primeiro tem que ver o tecido. É esfacelo e é necrose, então é contaminado. Então, primeiro a gente limpa onde não tem, ao redor, nas bordas. Depois a gente vai e limpa dentro da ferida, certo? Isso é muito importante. Claro que você não vai usar a mesma gaze, tá? A gente vai fazer práticas com isso. As gases vão ser diferentes, né? Você não vai... A mesma gase você tá limpando aqui e depois ir lá dentro, sempre trocando de gase. Mas mesmo assim, para evitar o máximo de contaminação, a gente sempre começa pela área que não está contaminada para depois ir para a contaminada, certo? Já que nesse tecido aí que tá aqui por trás de mim, que é o granulado, é um tecido bom, vermelhinho vivo, né? Bonitinho. Vou até me pintar aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Vermelhinho vivo, não tem contaminação, não tem nada. Então eu posso sim, com certeza, começar limpando por ele, depois ir ao redor, certo? Porque ele não tem contaminação, não tem tecido ali contaminado, certo? Então, são essas situações que eu quero que vocês, a princípio, gravem aí. Os 3 tipos de tecido e também como é feita a limpeza. Se tem contaminação, a gente prefere ir primeiro aonde não está contaminado para depois ir para a contaminação. Se não tem, você pode começar diretamente lá da ferida já. Certo? Meus amores. Então, deixa eu me diminuir aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então, a parte dos curativos. Então, quais são as finalidades, então, dos curativos, né? Prevenir e tratar infecções, evitar a contaminação de uma ferida que é limpa, né? Então, promover a cicatrização, remover exudatos. Prof, o que é exudato? São as secreções, certo?
secreções que a própria ferida produz. Promover hemostasia. O que é hemostasia, prof? Parar sangramento, né? Hemo de sangue, estase, estasia de parar. Então, promover o estancamento do sangue, né? A hemostasia. Proteger o leito da ferida. Aliviar a dor. Manter alguma medicação no local, né? Se você tem alguma indicação de aplicação de um creme ali na região, uma medicação, se você não cobre, é mais fácil daquela medicação sair daquele local e não ter a ação que você espera. Manter o ambiente umedecido, muito importante, certo? Quando a gente vai fazer curativo, é saber que aquele local que está a ferida tem que estar úmido. Então, a gente sempre vai embeber a gaze com soro fisiológico. Nunca pode botar uma gaze seca em cima da ferida, porque vai pregar, vai doer na hora de retirar. Já imaginem aí a cena na cabeça de vocês. Você botar uma gaze seca ali em cima de uma ferida, vai grudar ali para trocar, para manejar, é péssimo. Então, sempre a gente tem que utilizar gases molhadas, tá bom? Manter um ambiente umedecido, justamente o que eu falei agora. Remover corpos estranhos, né? Então, com a limpeza do curativo, a gente pode remover a areia que ficou lá, algum caco de vidro, não sei, de repente alguma coisa, e proteger contra novos traumas, tá bom? Beleza. Então, vamos aprender a classificar os curativos. Primeiro, a gente tem aqui o curativo aberto. Gente, o curativo aberto nada mais é do que um não curativo. É algo que vai ficar aberto mesmo, certo? Em que situações, geralmente a gente deixa aberto, a gente não fecha, né? Não há necessidade em alguns ferimentos de fazer algo para ocluir aquela região, certo? Porque pode piorar a situação. Ou às vezes você nem tem ali uma ferida que libere tanto exudato, tanta secreção, certo? Mas aqui eu chamo a atenção para dois tipos principais de situações que a gente não faz o curativo, a gente deixa o curativo aberto mesmo, aquele local aberto. O primeiro são as queimaduras de primeiro grau, certo? Prof, o que é uma queimadura de primeiro grau? Lembra da úlcera de primeiro grau? São primas, irmãs. Então, naquela situação, a gente não faz curativo. Por quê? Porque tem só a vermelhidão local, a hiperemia local, o inchaço. Então, a gente limpa e deixa exposto, tá? Outra situação que a gente também não faz é a questão da ferida cirúrgica. Trouxe aqui até esse exemplo aqui, ó. Gente, prof, eu não sabia, ferida cirúrgica a gente não fecha. Eu achava que fazia curativo. Não, gente, certo? Geralmente o que acontece na rotina é que você sai do centro cirúrgico com o curativo do centro cirúrgico e depois de 24 horas aquele curativo na hora do banho pode ser retirado e vai ficar aberto, exposto àquela região. A não ser que seja realmente uma cirurgia cardíaca, porque aí eu vou precisar de uma situação, de um curativo mais compressivo, mais oclusivo para ajudar na cicatrização, né? A não ser que seja em uma situação em que o ferimento cirúrgico esteja liberando muita secreção, muito exudato, né? Liberando sangue, salmoura, aquela, né? Aquele conteúdo líquido sanguinolento ou purulento, aí a gente oclui, fecha para não ficar, né, ali aumentar a chance daquele conteúdo escorrer para outro local do corpo, contaminar aquele paciente. Mas se a ferida cirúrgica, depois de 24 horas, que é o que se espera, por ser uma técnica limpa, asséptica, não tiver essas características que eu falei, tiver assim, ó, como essa, sequinha, bonitinha, a gente pode sim deixar aberto, sem estar ocluso, só lavar com água e sabão, secar bem, ou lavar com soro fisiológico e pronto, certo? Então, situações dos curativos abertos, feridas cirúrgicas, né? Tá lá com um pontozinho bonitinho, fechadinho, e as queimaduras de primeiro grau. Quando a gente fala aqui nos curativos oclusivos, aí já são os que a gente faz, por exemplo, lá nas úlceras por pressão, certo? A gente vai fazer uma prática de curativos e nós vamos fazer os curativos oclusivos para vocês aprenderem como é que é feito, certo? Sempre faça essa prática com vocês. E aí a gente bota vários tipos de tecido, de necrose, esfacelo, como é feita a limpeza. A gente vai fazer isso, não se preocupem. Mas o curativo oclusivo, gente, é aquele que a gente utiliza quando a gente quer ocluir mesmo o leito da ferida, certo? Então, ele não vai permitir tanto a passagem de fluidos, né, de secreção, ou espera-se que não, porque quando a ferida está produzindo muita secreção, passa do curativo mesmo, né?
e tem como vantagem ser uma barreira contra bactérias, contra nova infecção, vedar a ferida, impedir a perda desses fluidos, né? Vai promover o isolamento térmico lá daquela região e vai impedir a formação de crostas, certo? Muitas vezes aquela crosta, ela cria por cima, mas por baixo ali ainda tem machucado, ainda precisa de um manejo e a crosta ela impede da gente ver aquilo, né? Além de formar um tecido lá de necrose, preto, que vai dificultar a cicatrização. Então, nas úlceras, é melhor que a gente faça o curativo oclusivo. Como é feito um curativo oclusivo, gente? É fechando mesmo, ó. Então, a gente vai ocluir, fechar, botar gaze, né? Fecha com esparadrapo ou com micropore, que é esse materialzinho, ó, bem mais adequado, gruda menos na pele, irrita menos a pele. Depois eu posso até enfaixar. Então, tá aqui, ó. Esse exemplo aqui de baixo tá enfaixado mesmo. Então, posso botar a gás e ainda depois passar, né, enfaixando aquele local com atadura. Aqui eu trouxe esse curativo aqui muito chique, de última geração. Vocês vão ver alguns, eu vou mostrar pra vocês alguns materiais mais elaborados. Mas aqui só pra vocês verem que já tem esses curativozinhos assim prontos, ó, lindos, maravilhosos, né? E aí, com certeza, bem mais fácil de manejar. O curativo compressivo é o que é utilizado geralmente quando a gente tem uma perca sanguínea muito grande. O nome está dizendo compressivo, então eu vou apertar aquela região bem forte, vou botar uma gaze bem apertada, um esparadrapo bem apertado. Em que situações eu faço isso? Com certeza vocês já ouviram o cateterismo, é uma prática que se faz, né? Um exame bem pouco invasivo, né? Porque vai colocar um catéter lá em uma região da artéria, pode ser do braço, pode ser na região inguinal, e esse catéter vai chegar lá ao coração para ver como é que está lá os vasos sanguíneos do coração, né? Para ver se a pessoa tem isquemia daquela região, tem morte, tem algum local que está lá infartando. Então, o cateterismo se faz. Quando você retira aquele catéter, aquela região como foi numa artéria, a artéria, gente, é mais difícil de estancar sangue, certo? Vai jorrar mais sangue. Então, para estancar mesmo, a gente tem que fazer um curativo bem compressivo, oclusivo mesmo, para parar de sangrar. Outra situação é um corte muito profundo, né? Enquanto você não leva o paciente ao hospital para pontear mesmo, a gente pode manejar fazendo um curativo compressivo, comprimir aquela região com atadura, com a gaze, para evitar o sangramento, certo? Então, são essas situações que a gente faz o curativo compressivo. Quais são as técnicas que eu vou me utilizar para fazer curativos? Preparar o material sempre antes de ir, né? Lavar as mãos, a lavagem das mãos é essencial para todas nossas práticas, certo, gente? Principalmente aqui para curativo, que a gente quer evitar as infecções. Então, tem que fazer lavagem das mãos. Preparar todo o material que eu vou precisar, né? Preparar um local para descarte, que a gente nunca pensa nisso. Leva gás, leva tudo aí, eu vou jogar onde? As coisas sujas. Tem que levar um lixinho, um saquinho para descartar aquilo. Orientar o paciente, falar para ele como você vai realizar, o que vai realizar, né? Preparar um local ali estéreo, um local livre de infecção para você botar os materiais, limpar, fazer a asepsia da ferida direitinho. Se tiver outro curativo, tira o curativo que estava antes, né? Eu sempre gosto de dizer que o ideal é que a gente retire o curativo e depois troque a luva para fazer o novo curativo, certo? Para não ter chances de contaminar tanto, tá? Então, em algumas situações, a gente pode fazer isso, certo? Para retirar, eu posso usar uma luva de procedimento mesmo, comum, normal. Mas na realização do curativo, se eu tiver como usar uma luva estéreo, é melhor, certo? Para evitar realmente infecções, porque a gás vai estar estéreo e aí você vai ter a ajuda de outras pessoas para fazer a limpeza. Como eu disse, a gente vai realizar uma prática e vocês vão ver realmente como é bem burocrático, mas é muito importante que siga-se os passos a passos, tá certo? Vamos lá. Então, em presença de tecido, né, de granulação, nunca friccione, nem aperte, nem bote jato muito forte de soro, certo? A gente pode só molhar a região levemente. O tecido de granulação é aquele vermelhinho, lembra? Então, a gente não quer destruir aquilo ali. Lembra que eu falei que é um tecido bom? Né? Então, se eu fizer com muita força, pegar gás e ficar lá, aquilo ali vai causar sangramento, vai destruir o tecido que está se formando ali, tá? Então, a gente só faz mais fricção, só limpa mais fortemente quando tem um esfacelo de necrose na tentativa de retirar aquele tecido que não é bom, certo? Mantenha sempre o leito da ferida úmido, como eu disse, né? Não pode botar gás em cima seca, sempre molhada. Aí, cobriu lá com a pomada, com a medicação que tá lá, ou só apenas com a gase,
molha aquela gaze, deixa bem embebida de soro fisiológico e depois bota a gaze seca e fecha, certo? Mas a gaze que tiver contato com a ferida tem que estar úmida. Depois lavar as mãos, né? E anotar o que foi feito, né? Anotar como estava o aspecto da ferida. Gosto muito de dizer para vocês que vocês têm que aprender a fazer a organização sistemática do serviço de vocês. Se vocês vão trocar um curativo, anote como estava, como você encontrou, o que foi que você utilizou, para que fique tudo realmente, gente, profissionalizado. Quando você anota, você está registrando. O registro é o sinal que você fez o seu trabalho, tá? Então, muito importante vocês façam isso. Aqui eu trouxe um resumo geral, né, de o que fazer em cada situação. Aqui, se vocês quiserem dar pausa também, copiar. Mas tem um quadrinho maravilhoso aí no livro de vocês que tem a indicação do produto e do tipo de situação que eu vou usar, certo? Então, quando eu tiver lá muita pele morta, desvitalizada, necrose, a gente tem a opção do hidrogel. O hidrogel é bem legal, bem importante, porque ele vai ajudar nesse desbridamento autolítico, químico, né? Então, quando não é possível fazer a raspagem, ir para o centro cirúrgico, né? Ou enquanto não se consegue isso, você pode usar o hidrogel para ajudar a retirar esse tecido morto, tá? Adicionaria aqui também a colagenase, que eu vou já falar dela. Ela também ajuda a fazer essa retirada do desbridamento, certo? Quando a gente tem infecção presente, a gente tem o carvão ativado, né? Que vai ajudar a neutralizar tanto o odor forte dessa infecção, quanto também ajudar no combate e controle dessa infecção, certo? Quando a ferida está muito exudativa, solta muito líquido, né? Pus, sangue, para ajudar a fazer essa absorção, para evitar, né, a exudação intensa, a gente pode usar o alginato de cálcio, que eu vou já mostrar para vocês, certo? Ou o hidrocoloide, são duas opções. Tudo isso, gente, são produtos ou tipos de curativos, tá? Vou já mostrar. Quando a gente tem um tecido de granulação, que é aquele bonzinho, lindo, vermelhinho, maravilhoso, a gente não precisa usar nenhum desses produtos. A gente pode só cobrir com gaze, molhadinha, úmida, e nas bordas das feridas a gente colocar o AGE. O que é AGE, professora? São os óleos, como o óleo de girassol. Vejo muita gente colocando óleo direto no leito da ferida, onde está a ferida. Gente, o óleo de girassol, primeiro, quando a gente compra, são os mais baratinhos, né? Então, ele não é estéril, ele não vem livre de infecções. E se eu boto lá no leito da ferida, eu posso causar uma infecção ou piorar a que já existe. Então, nunca botar no leito da ferida. No leito da ferida, quando eu digo, é na ferida mesmo. Os óleos lubrificantes, como o óleo de girassol, a gente indica passar na borda da ferida, só para hidratar aquela pele e ajudar na regeneração, certo? Quando a gente já tem assim, ó, o fechamento quase que bonitinho, que a gente chama de epitelização, é quando tá só vermelhinho, mas já tá todo fechado, chega a tá brilhoso, a gente continua passando por cima, hidratando somente o óleo de girassol, ou a gente pode também aplicar o hidrocoloide, certo? O hidrogel, o hidrocoloide. Ou em situações aqui, por último, em que a gente tem úlceras venosas. Úlcera venosa, gente, é outro tipo de úlcera. Não é a úlcera por pressão que a gente estudou, certo? Aqui é por causa da vascularização. A vascularização daquela pessoa está comprometida e aí abre-se lá um ferimento por causa de um trombo, por causa de situações na circulação daquela pessoa, tá? E aí o tratamento para as úlceras venosas, se por acaso vocês lidarem com algum paciente que tem essas úlceras por causa da circulação, é a terapia compressiva. Então, tem que realmente fazer uma bota mesmo, enfaixar toda a perna, tipo um curativo compressivo, tá? Com atadura, ou mandar fazer uma botinha específica mesmo para ficar comprimindo aquele local e ajudar na cicatrização. Mas essa é uma situação bem específica que vocês não precisam se preocupar. O que eu quero que vocês saibam é principalmente esses outros aí de cima, tá? Trouxe aqui a título de conhecimento. Então, aqui eu trouxe, como eu falei, o soro, que vai ser sempre utilizado, principalmente quando tem tecido de granulação. O soro a gente vai utilizar para limpar qualquer tipo de ferida, vai utilizar para cobrir o ferimento com a gaze, molhando a gaze, né? É com o soro que a gente vai limpar, certo? Trouxe também a sulfadiazina de prata. Atenção a ela, porque muitas vezes ela é indicada em situações de queimadura, certo? Por quê? Porque ela é antimicrobiana, ela é bacteriostática, então ela vai ajudar no controle das infecções. Então, pode ser que vocês se deparem aí com essa substância. Eu trouxe para vocês já saberem que podem se encontrar sulfadiazina de prata sendo indicado para queimaduras, tá? E a colagenase, que como eu falei, é uma pomada enzimática que vai trabalhar, ó,
igual ao hidrogel aqui, fazendo esse desbridamento. Então, vai ajudar a retirar essa pele morta. Então, vocês podem encontrar também ela, a colagenase, muito conhecida mesmo, tá? E a gente indica ela para onde tem tecido lá ou de esfacelo ou tecido morto, de necrose. E os óleos, como eu já falei, só importante para manter a pele íntegra, possui ação hidratante, mas não é para botar lá no meio da ferida, pelo amor de Deus, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês verem os famosinhos que a gente tava falando, né? O que é danado? Porque você fala lá, professora, hidrocolóide, hidrogel, não sei o que é isso. Gente, o hidrocolóide é esse bonitinho aqui, é um tipo de curativo especial, certo? Bem chique, bem moderno e bem caro. É por isso que em sala de aula a gente vai utilizar, na maioria das vezes, o soro fisiológico e algumas dessas pomadas, como a colagenase, que é mais acessível. Mas é importante que vocês conheçam essa outra realidade, porque vocês podem se deparar com pacientes que têm acesso a esses produtos. Mas na maioria das vezes a gente não encontra esses produtos com facilidade, tá? Porque é mais caro. Então, essa aqui é a plaquinha do hidrocolóide que a gente falou, né? Trouxe a foto para ficar mais lúdico para vocês verem, porque aí no livro tem apenas o nome. O alginato de cálcio é isso aqui, ó. Também outra plaquinha que a gente aplica lá na ferida. Mas tem também o alginato de cálcio em gel, certo? Que é o famoso Safigel. Esse a gente encontra com mais facilidade. Nas farmácias a gente encontra bem mais fácil, tá? E a aplicação dele é lá com a gazezinha. Pega um pouquinho, bota lá onde você precisa, certo? O hidrogel também é um líquidozinho, certo? Tipo esse... É um líquido que não é líquido, né? Desculpa, eu me expressei errado. É um gel, né? Ele é um gel, não é líquido, líquido não. E esse gel vai ser aplicado também no local do ferimento, no local em que você quer a ação daquela medicação. O carvão ativado que eu falei e que tem aí no material de vocês é isso aqui, ó. É como se fosse uma buchazinha, gente, de lavar pia, né? Esse materialzinho aí preto, ele esgaça, ele sai. Aí, por exemplo, se você precisar preencher uma ferida menor do que o tamanho da placa, você pode cortar, né? Usando uma luva estéreo para não contaminar o material, retira a partezinha que você precisa, bota lá no leito da ferida e aí guarda o que sobrou para as próximas, certo? Então, era isso, meu povo. Hoje foi muito conhecimento, adorei o conteúdo hoje, acho que vocês gostaram também, né? Nós vamos fazer práticas sobre isso, vai ser bem legal, mas para que vocês já vão pegando aí a rotina, o gancho, façam o exercício, tá? Sabem lá como já faz, no formulário bonitinho. E aí eu queria que a gente relembrasse, então, quais são os tipos de curativos existentes. Vai ser a primeira pergunta que vocês vão encontrar lá, já pra gente já revisar tudo. Então, lembra que a gente falou que os curativos existentes são o curativo aberto, né? Curativo oclusivo. E o outro é qual? Tô escutando. Compressivo. Exatamente, gente. Em alguns locais vocês podem encontrar também curativo semi-oclusivo, tá certo? Ou até outras classificações. Mas o mais importante é que vocês saiam daqui sabendo que, primeiro, os tipos de tecido, que foi o que a gente viu, esfacelo, granulação e necrose, aí eu quero que vocês anotem, fazem fichamento, e que cada tipo de limpeza para cada tipo de ferimento vai de um sentido diferente. Então, se tem tecido contaminado, a gente nunca vai lá começar já pelo contaminado, começa primeiro onde não tem contaminado para depois ir, para não levar, né, a contaminação para os locais que não tem. E se não tem, a gente começa realmente no leito da ferida, tá? E saber que geralmente nas úlceras por pressão a gente utiliza os curativos oclusivos, né? Os compressivos são mais reservados para situações onde a gente tem um sangramento mais intenso, uma perfuração arterial, como eu falei lá do cateterismo, né? E os curativos abertos a gente utiliza nas queimaduras de primeiro grau e nas situações onde a gente tem ferida cirúrgica. Top? Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre ostomia. Gente, é assunto demais. E só assunto top. Esse próximo, olha, vocês sabem o que é ostomia? Dê uma lida aí no capítulo pra vocês verem. Gente, ostomia são comunicações do nosso corpo com o meio. Então, nós vamos falar sobre traqueostomia, jejunostomia, gastrostomia. Tá imperdível, tá? Então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Estudem, façam os fichamentos. E nas dúvidas a gente tira todas. Vou estar online aqui, ó, com vocês. Vem tirar as dúvidas. Tchau, gente!